Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição aqui do Dois Toques. Eu tenho o grande prazer de receber o André Isaac para mais uma participação conosco aqui no Futebol 62. Hoje nós falaremos do sócio torcedor no estado de Goiás. Eu e o André vamos debater esse tema aqui para você. É um tema muito recorrente aqui no nosso estado. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Gerliezer? Um abraço para você, para todo mundo acompanhando o canal Futebol 62. E quem não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações para ficar ligado nas atualizações aqui do canal. Exatamente, o André está sendo de grande importância para nós, está ajudando a gente a alavancar, né? Passamos aí os 10 mil, agora já estamos caminhando para os 11, viu, André? Eu acho que esse mês ainda já Ó, bate que os... beleza, hein? Nós estamos aí nessa parceria com o André Isaac, com a PUC, que está cedendo imagens para nós também, está ajudando muita gente a melhorar o nosso conteúdo. Um agradecimento à PUC TV, né? Essa TV 100% goiana. Aliás, algo que eu gosto, André, de ver vocês transmitindo para o Brasil inteiro, sabe? Porque sempre as transmissões nacionais partiram de Rio São Paulo, né? Então é muito bom a gente ver também a outra mão, né? Isso é igual uma pista. Às vezes é bom a gente ver um carro voltando, né, André? Verdade. Só indo não compensa, não. Não dá, né? Suas comparações são sensacionais, Gerliezer. Adoro. Olha só, André, o sócio torcedor aqui no estado de Goiás, né? Eu acho que se você discordar, fique à vontade, mas na minha visão ele nunca emplacou, né? Em alguns momentos ensaiou, mas nunca verdadeiramente foi uma renda, vamos dizer assim, garantida, uma renda com peso grande dentro dos orçamentos dos clubes, como é para outros clubes Brasil afora. Não só de clubes aqui do G12, vamos dizer assim, há vários clubes fora do famoso G12 que também conseguem grandes rendas e tem mais sócios do que os clubes goianos. Vou te dar um exemplo, o Criciúma, por exemplo, que é uma equipe do interior de Santa Catarina, uma cidade apaixonada por futebol, mas tem mais sócios que todos os clubes aqui de Goiânia. Para você, André, assim, quais seriam os principais pontos dentro desse não sucesso, vamos dizer assim, do sócio torcedor no estado de Goiás? É falta de gente? É falta de entrega? É falta de time? É mal vendido? O que acontece aqui em Goiás que os sócios torcedores até hoje, olha que essa prática já tem aí mais de 10 anos, até hoje ainda não emplacou? Essa é a pergunta, né, como gostam de dizer, de US$ 1 milhão, né? Eu acredito que essa pergunta o Atlético faz, o Vila faz, o Goiás faz, eles buscam as respostas para isso. Eu, assim, dentro da minha pouca vivência dentro do futebol goiano, e observando as coisas que acontecem fora, eu tenho algumas teorias em relação a isso. Eu acho que, primeiro, uma questão de costume, uma questão de característica do torcedor goiano, que foi assim, durante o decorrer dos anos, das décadas, acostumado assim com promoções. O ingresso, geralmente, em Goiás, ele é barato. Um dia desses, eu estava mexendo na internet e vi que o ingresso da final do Campeonato Goiano de 2001 era R$ 20. Aí passamos 24 anos, o ingresso é 40, ele é 50 e às vezes sai por 10. E se brincar, sai por 5. Então, o preço do ingresso em Goiás ele é muito barato. Então, a questão de ser sócio para ter ingresso mais barato, às vezes o torcedor pesa. Puxa vida, mas eu vou compensar até certo ponto quanto? Até certo ponto eu vou economizar quanto sendo sócio torcedor? Então tem esse aspecto assim do aspecto financeiro. Eu acho que sócio torcedor, primeiramente, teria que ser o aspecto do cara ser sócio do time, do cara se sentir é, membro do clube, se sentir participando do clube. Por exemplo, o cara é sócio do Internacional, mas ele mora em Goiânia, mora lá no Mato Grosso, é sócio do Grêmio, ele é sócio do Flamengo, ele sente o prazer de
pagar R$ 10, R$ 20 por mês, pega um planinho lá, tal, o prazer de ser sócio. Então, tem esses aspectos, o aspecto econômico e também o aspecto do costume, da identidade que o torcedor precisa ter, saber o que é ser o sócio de uma equipe. Eu acho que você aborda dois pontos, assim, não divergentes, mas em caminhos diferentes, né, mas bem interessantes. Entendeu? O primeiro, essa questão financeira. Outro dia você até me deu um exemplo, né, e ele ficou muito claro para mim. Você dizia, olha, às vezes o profissional da mídia, aí ele começa vendendo o programa dele a R$ 5.000, o programa, né, a cota, aí de repente o trem aperta, ele vende por 150, igual vendedor de rede, né? Então, assim, o futebol goiano vendendo ingresso, ele lembra vendedor de rede, né? No início do ano ele tem um preço, mas no primeiro sufoco que passar, olha, cara, nós temos que ganhar esse clássico, não tem jeito, não, é 10 contos só mesmo, não vai gente, 10 contos. Então, é assim, ele não consegue se manter firme nos próprios preços que define. Né? Então, assim, eu acho que o sócio torcedor, naturalmente, ele tem que ser um ingresso mais barato do que o do ingresso, do que a soma dos ingressos do mês. Né? Eu acho que Essa é a lógica. uma matemática simples, né? Mas isso não acontece sempre. Aí entra os bônus, né? Ah, mas se você for sócio, você ganha 2 ingressos. Olha só, você já está dando ingresso, né? Quando você oferece, você já está dando, já é de graça, não é nem os 5 que você falou. Já é de graça. Sócio tal leva um ingresso, sócio tal leva 2. Por quê? Porque não sustenta o preço. Esse é um ponto. O outro aspecto, André, que você abordou, né? O pessoal gosta muito de usar o termo pertencimento, né? Eu acho que os clubes goianos eles têm uma dificuldade muito grande em fazer com que o torcedor se sinta parte do clube, sabe? O torcedor, eu acho que ele olha assim para a relação, eu sou um cliente, eu não sou parte, né? É parte só quando é conveniente. O clube vai lá no muro e escreve a maior torcida, a torcida que mais cresce, a torcida mais fiel. Neste momento, o torcedor faz parte. No momento de trazer ele para dentro, ele não faz parte. Você deu um exemplo aí do Internacional, o Vasco também tem um exemplo bastante parecido. Os sócios torcedores lá votam. Eles votam. Exatamente. Né? Aqui tem um medo tremendo que o torcedor vote. Né? O torcedor, há um medo gigantesco do poder dele, do fato dele poder votar. Tanto que nem foi nem cogitado. Isso é cogitado só por torcedor e por um ou outro da imprensa, igual nós dois, assim, que às vezes nós levantamos tema meio fora do padrão, né? Mas o torcedor nem cogita votar, né? Que é uma situação. Por quê? Porque não é assim, eu não consigo ver o torcedor, André, querendo o mal do clube. Sabe? Eu só acho que o torcedor ele poderia até fazer lambança, porque o eleitor também faz, por que o torcedor não faria lambança? Nos seus votos, eu digo. Mas ele faria isso, eu acho que aumentaria a pressão em cima de quem administra também. E essa questão do pertencimento, até acho que para mim, André, o Vila é o que tem uma melhor relação com o seu torcedor. É o que mais se sente parte do clube, é o vilanovense, em relação aos atleticanos e aos esmeraldinos. Mas ainda assim é algo muito distante do que a gente poderia ter. E eu acho o nosso discurso de futebol muito ruim, sabe, André? É você tentar vender algo que você fala mal dele. Porque quando você escuta os dirigentes goianos, a nossa imprensa é ruim. Vamos começar por nós. A nossa imprensa é ruim. Ela não gosta daqui, fala mal. A torcida daqui não vai no jogo. As empresas daqui são pequenas e não investem em futebol, e o nosso CEP é ruim, a CBF não gosta de nós e nem a arbitragem gosta de nós, porque nós somos roubados toda semana. Então sobrou o que para a gente? Né? Sobrou o quê? Quem é que vai querer fazer parte disso? Né? A mesma coisa que eu chamar você, André, vem aqui em casa, almoçar domingo, mas é o seguinte, o nosso arroz não é bom, aqui minha mulher não sabe fazer arroz, o feijão, pode ser que tem, pode ser que não tem, talvez não tenha carne para você, nós vamos trabalhar o dia inteiro aqui no sol, capinando uma roça aqui, a água não sei se vai ter na hora, não é boa também se tiver, então assim, você vai vir aqui, sabe que jeito, aí só vai aquele que é muito companheiro, né, e aí ele acaba indo, é mais ou menos por aí que eu vejo a questão econômica e essa questão também do relacionamento entre os clubes e os torcedores.
Quer complementar, André? Complementar com o seguinte, concordo com tudo aí que você disse e acrescento o seguinte, e eu acho que os nossos clubes, assim, os nossos dirigentes, eles estão assim, satisfeitos com o que está rolando, com o que está acontecendo. A renda lá do sócio Tigrão, ela dá para pagar alguma coisinha, o do Goiás lá dá para colocar alguns torcedores no estádio para fazer um volume, e do Atlético também está satisfeito lá. Eu não vejo assim uma movimentação para um crescimento. Eu acho que vai continuar desse jeito. Eu não vislumbro assim alguma modernidade nesse sentido. O Atlético até que era muito resistente a sócio-torcedor, né? Ele abriu mão tem pouco tempo. E aí foi até um boom, né? De uma hora para outra, em 3 meses, se eu não me engano, eles têm mais de 5 mil, 6 mil torcedores, sócios-torcedores que têm vaga garantida no estádio. Então, a torcida, aquela torcida assídua de estádio, ela entendeu essa situação. Eu vejo que entre os sócios do Goiás, eu conheço sócios do Goiás, eu conheço sócios do Vila e do Atlético, tem muitos que têm o orgulho ali de ser o sócio, ele não precisa nem ir para o estádio. Eu acho que é uma questão até de maturidade. Eu acredito que com o decorrer do tempo, se os nossos clubes continuarem com um trabalho organizado, se eles tiverem resultado, quem sabe a gente venha a ter resultados diferentes. E, no geral, Geliezer, eu vejo que essa pouca arrecadação com sócios e pouca arrecadação de bilheteria, a gente leva desvantagem em relação a outros times. Por exemplo, estamos citando o Criciúma. O Criciúma deve ganhar mais com bilheteria do que os nossos times. Não significa que o Criciúma vai subir, mas significa que com o decorrer dos anos, o Criciúma talvez tenha um poder de investimento melhor do que o nosso em determinadas situações. Pega o Fortaleza, ganha 30 milhões num ano de bilheteria. Aí o Goiás ganhou 7. O Vila, 3,5. O Atlético, 3 milhões e 200. Então, se juntar os 3 aqui, não dá metade do que é o do Fortaleza. E eu acho que essa diferença ela é ruim para o nosso futebol, porque diminui o nosso poder de investimento em contratações, por exemplo. E essa falta dessa inquietude, né, que você fala, André, assim, eu acho que nós da imprensa podemos participar desse debate, apesar de nunca termos sido chamados. Eu nunca fui convidado por ninguém para debater sócio-torcedor, ninguém. Eu já convidei gente para debater, como eu convidei você aqui hoje para a gente colocar esse tema, mas eu nunca fui convidado. Teve uma época em que era o torcedor que pediu o sócio-torcedor. Eu me lembro do torcedor do Goiás fazendo isso, do torcedor do Atlético, do torcedor do Vila. O torcedor do Atlético, ele quase empurrou o goela abaixo do Watson, esse sócio-torcedor, né? De tanto que ele pediu. Convenceu ele. Goiás, lá na época do Raimundo Queiroz também, que foi quando começou esse processo, o torcedor enchia as paciências da diretoria do Goiás querendo esse sócio. Então, assim, é um negócio que não deveria, para mim, partir do torcedor. Pode partir, mas o maior interessado, ao meu ver, quem precisa estar incomodado com essa situação é quem comanda, André, sabe? É quem dirige. Os dirigentes goianos, eles precisam querer mais. E naquela questão que eu falei para você do discurso, eu acho que eles precisam, mesmo, eu não tenho nada, André, assim, talvez a gente não viva para ver um time goiano ganhar algo relevante. Tem uma possibilidade forte disso acontecer, como muitos outros antes de nós viveram e não viram, né? Mas eu acho que a gente precisa querer, sabe? Não é mentir para o torcedor, mas você precisa querer, e querer de verdade mesmo. Fala assim, como é que eu posso chegar nisso aqui? Qual o caminho que eu sigo para chegar nisso aqui? Eu acho que falta isso para a gente, sabe? Eu acho que falta assim. Por quê? Porque aí o torcedor, ele vem com você. Eu acho que o nosso discurso de futebol, que é algo que eu critico muito aqui em Goiás, ele precisa atrair o torcedor, sabe? O torcedor tem que se sentir parte integrante e saber que ele também tem que colaborar com aquilo. Aí sim, talvez você consiga construir alguma coisa diferente, porque senão a gente fica parecendo aquelas currutelas do interior, sabe? Onde lá nunca chega asfalto, a água é na cisterna, a energia tem dia que tem dia que não tem,
você não tem escola, assim, e vai levando aquela vidinha. Não, é isso aqui mesmo, o mundo é nós, namoramos é aqui mesmo, vai ser sempre desse jeito, meu pai viveu assim, meu avô, meu tataravô, estamos aqui, pronto. E essa acomodação, eu acho que ela é muito ruim, porque os outros não estão acomodados, André. Se você pegar o Goiás de exemplo, eu me lembro da época, Goiás no ranking, o Goiás era 13º no ranking da CBF, o ranking histórico do brasileiro, o Goiás chegou a ser 13º. Hoje já faz algum tempo que o Goiás não consegue figurar entre os 20. Então, assim, você vê que outros times passaram pelo Goiás, só para dar um exemplo, né? O Atlético subiu no ranking, o Vila subiu um pouco também, mas nós estamos estagnados num espaço que, se a gente não mexer, não tem chance de sair, tá? Pelo menos é assim que eu vejo essa situação. O dirigente ele precisa saber também que a motivação do torcedor passa muito pelo que o clube mostra para eles. Se o dirigente chegar e falar assim, talvez eu tenha que vender uns 2, 3 jogadores no meio do ano para conseguir tocar até o final do ano. Aí o torcedor que está lá em casa ouvindo, nossa, eu ia nesse jogo e não vou mais não. Tá sem dinheiro, né? Tá acabando o dinheiro. Aí o outro vem e fala assim, se Goiás, Vila e Atlético subir, cai no outro ano. Aqui não tem dinheiro não. E nós chegamos no teto aqui, nós não damos conta mais. Tinha um dirigente do Goiás que um dia eu vi, até o Sérgio Rassi, né? Aí eu falei, presidente, não precisa do senhor falar que o senhor tem um teto de 50 mil, isso só desanima a galera, né? Aí ele, tá. No outra entrevista, aqui é no máximo 50 mil, então o torcedor ficava um pouco desanimado. Então, o dirigente ele precisa saber um pouco comunicar com o torcedor, para que o torcedor entenda que o dirigente está fazendo o máximo que ele pode, que está contratando o máximo que ele dá conta, está fazendo o máximo que ele pode e vai tentar chegar no melhor que puder dentro do campeonato. E assim o torcedor vai torcer. E essa questão, né, André, que você fala do máximo, do teto, eu acho que, assim, o jogar claro, ele ajuda muito. Por exemplo, não tem problema, igual o Watson é muito aberto nessas situações, e ele fala, olha, chega claro, nosso orçamento hoje Série B é tantos, Série A é 120, 150 milhões, para a gente ser diferente dentro da Série A, a gente precisa de um orçamento de 350 milhões, de 400 milhões, ok? Você dá ali um lugar que você tem que conseguir. E o que a gente pode fazer para chegar lá? Aí ele provoca. O que nós podemos fazer para chegar lá? Nós precisamos de quantos mil sócios torcedores? Quanto que a gente precisa de arrecadação da TV? Quanto que a gente precisa de arrecadação com venda de jogadores? Quanto que a gente precisa de arrecadação com você fazer uma conta que de alguma maneira tem como você chegar nesse lugar, né? Então, isso não é só para o Watson, não, só estou falando porque o Watson é mais aberto com números do que outros e mais explícito nessas citações, mas vale para todo mundo. Porque aí você cria metas, e aí você chama o torcedor para ir junto nessas metas, né? Nesse processo aqui no Futebol 62, só para te dar um exemplo, quando eu chamei a Ana, chamei o Patrick, que é o que faz as reportagens para nós, depois conversei com você, com o Charlie, mas eu passei muito claro para eles, hoje nós temos isso aqui de audiência, a gente tem que primeiro chegar aqui, depois aqui, em tanto tempo eu quero estar aqui, No primeiro mês, nós conseguimos quase o dobro do que a gente tinha previsto. Mas por quê? Porque nós não ficamos quietos. Se eu tivesse ficado quieto lá no mesmo lugar, não tinha feito isso. Se eu não tivesse sido mandado mensagem para você, André, vem fazer aqui com a gente, tal. Charlie, vem fazer aqui com a gente, tal. Se eu tivesse ficado quieto, vocês não teriam vindo atrás de mim. Aliás, eu queria demais participar do seu canal. Nossa, mas que coisa que eu queria. Não, eu que sou interessado, eu preciso ir atrás. E acho que isso vale para o torcedor também, né, André? Assim, o dirigente, eu sei que o trabalho de dirigente não é fácil, é desgastante, e família reclama, e torcedor reclama demais, mas ele já está lá, né, André? Nós também, que somos da imprensa, eu tenho certeza que sua mulher já reclamou das suas escalas de domingo, André. Exatamente. Domingo, de sexta-noite, quarta-noite, o dia inteiro. De folga nenhuma. De folga nenhuma, exatamente, né? Eu também admiro o trabalho dos dirigentes. Eu imagino que não deve ser fácil.
Mas todos que vão gostam, né? Porque ninguém quer sair mais, né? Deve ser bom também, né? É cansativo também. Eu fico imaginando, por exemplo, o Watson. O Watson, desde 2005, ele ficou sem ver jogo do Atlético. Foi agora, quando ele pegou uma Covid. O resto ele tinha assistido tudo. Ele foi em todos os jogos, né? Aí, na época das férias, ele está contratando. Eu fico imaginando que hora que esse cara descansa, né? O É, Hugo Jorge Bravo, por exemplo, está lá trabalhando o dia inteiro na polícia e depois vai mexer com o time de futebol, viajar para a CBF, viajar com o time para lá, para cima e para baixo. Paulo Rogério Pinheiro tinha falado, vou descansar desse treino, não aguentou, já voltou já. Eu admiro, assim, o cara topar mexer com futebol, porque você tem mais a perder do que a ganhar. Assim, a possibilidade de você colocar o seu nome e você ser xingado na rua, ela é maior do que você ser exaltado, né? Eu admiro, mas eles estão lá também porque eles querem. Então, nós estamos no nosso papel de, às vezes, criticar e, às vezes, também elogiar. exatamente. E você, torcedor, fique à vontade também para manifestar. Pode ser concordando com o André, discordando comigo também, falando que a gente é enjoado, que a gente só fica reclamando. Fique à vontade também. Faz parte, o espaço é isso. Se o dirigente escuta, a gente também escuta, né, André? Faz parte aí do processo. Obrigadão, André, por mais essa participação aqui no Dois Toques. Até a Valeu. próxima. Valeu, gente. Muito obrigado a vocês. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, fique à vontade para fazer o seu comentário. De forma educada, a gente debate qualquer tema. Até a próxima.